Uma boa noite a todos. Então, a gente, do capítulo 1 até o capítulo 14, hoje nós vamos ver o capítulo 15 e o capítulo 16, né? A gente vai, então, retomar essa nossa jornada evolutiva. A gente já passou por várias etapas aqui, né? A gente já aprendeu a procriar, a gente aprendeu a respirar, a gente aprendeu a se alimentar, a andar, né, nas duas pernas. A gente já aprendeu a falar, a Maria Hermínia nos contou, tão bom, né? A gente fala, é bom demais, né? E essa coisa de aprender a falar foi muito legal. A gente aprendeu que o nosso cérebro foi se modificando muito, como a Leila nos contou. Então, a gente foi passando por várias etapas, até aquele momento divino, sagrado, maravilhoso, onde nós adquirimos a responsabilidade, né? Adquirimos a capacidade de pensar, né, de forma contínua, e com esse pensamento contínuo nós fomos então dando asas à nossa imaginação e fomos ficando à mercê de nós mesmos nessa fase, porque aí começou uma coisa que se chama responsabilidade, né? Livre-arbítrio e responsabilidade. E aí nós começamos então a nos tornarmos realmente seres responsáveis pelos nossos próprios atos, sabendo as consequências dos nossos atos. E assim, nesse capítulo 15, que a gente vai ver, e no capítulo 16, especialmente aqui nesse 15, o que a gente vai ver hoje, André Luiz nos conta aqui nesse capítulo 15, é justamente depois desse acontecimento, né, como que a mente, quais os mecanismos da mente nesse contato direto dela com a gente. Primeiro, no capítulo 15 é isso, é como a gente 16, desculpa, como a gente entra em contato com a gente mesmo, o nosso espírito com o nosso corpo. E no capítulo 17, isso, o nosso contato com os outros seres, não é, espirituais, os outros seres encarnados ou desencarnados, nosso contato com a espiritualidade, que é a mediunidade, é o contato direto nosso encarnado com os desencarnados. Então, nós vamos ver aqui, André Luiz começa este capítulo 16 falando sobre a alma e o corpo, e ele fala da importância desse entrosamento da alma e do corpo. E ele fala fazendo já uma comparação do músico, do musicista com o seu instrumento, né? Que para que o músico consiga realmente consiga nos proporcionar uma música perfeita, não é? Um trabalho artístico de qualidade, é preciso que haja um bom entrosamento entre esse musicista e o seu instrumento, né? É preciso também que esse instrumento esteja bem afinado, né? É preciso, então, é muito importante, é preciso que esse músico conheça bem o seu instrumento também. Isso é muito importante, essa interação. E aí ele fala que dessa mesma forma, né, a alma e o corpo, né, também precisam é imprescindível essa harmonia entre a alma e o corpo para que a gente consiga vir, não é, ao planeta e pôr em prática, executar realmente a tarefa a que viemos. É preciso que haja essa boa integração entre o espírito e o corpo, que a gente consiga fazer isso. E como isso acontece, ele continua nos falando que a alma é direção e que o corpo é obediência. Então, o homem fica já consciente que é através do seu próprio comportamento que ele vai, então, retirando, né, dos vários setores da vida que fazem parte do seu processo evolutivo, o bem ou o mal que, lançando ao caminho, estará impondo a si mesmo. Então, aí a gente chega naquela lei de causa e efeito, na responsabilidade, no uso do nosso livre-arbítrio, né? E
é trazido também a nós, de maneira muito clara, que o cérebro é o gabinete administrativo da mente. A ciência hoje reconhece isso, né? Que essa correlação existe uma correlação estreita, única, entre o nosso cérebro e todas as províncias celulares do mundo corpóreo, seja no ser pensante como nós, nos que tem o cérebro, mas mesmo antes do ser pensante, já da mente, o próprio princípio inteligente comanda essa parte física através da vontade, né? Que ainda não se estabeleceu de forma clara, mas que no ser pensante, como diz Emmanuel lá no Pensamento e Vida, no capítulo 2, ele fala, esse capítulo é muito interessante, onde ele compara a mente com diferentes departamentos, né, do desejo, e aí ele vai até tudo isso sendo gerenciado no topo, acima de todos, a vontade. Então, a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. E o Espiritismo complementa a afirmação da ciência quando diz que o cérebro comanda todo o nosso corpo, esclarecendo que da mesma forma que a conduta do corpo físico está condicionada à conduta do corpo espiritual, a orientação do corpo espiritual está submetida ao governo da nossa vontade. Então, a vontade, por intermédio da mente, o espírito é capaz de externar a sua vontade, produzindo uma força inteligente que ganha forma e direção através do pensamento e vai impressionar então o quê? O corpo espiritual, né? Esse corpo espiritual é formado pelo corpo mental e pelo perispírito. Nós já vimos isso anteriormente, né? E nós sabemos que o corpo mental forma esse perispírito, retira do conteúdo do ambiente, do fluido cósmico do ambiente, os elementos que ele precisa para construir o corpo perispiritual. E a vontade, então, está agindo aí, né? E esse corpo espiritual que recebe esse impulso, então, da mente, não é? Através da vontade do espírito, se manifesta no corpo físico. E aí André Luiz, depois de nos explicar essas coisas, ele passa para um segundo item, que ele fala sobre a secção da medula. Até achei porque eu tive um pouco de dificuldade nesses itens aqui, pela deficiência da gente, que não somos médicos, né, Leila? A gente não tem o conhecimento da anatomia humana, né, da fisiologia humana, para a gente conseguir entender isso aqui com detalhes. Então eu disse, gente, não vamos nos preocupar com isso. Se fosse assim, todos os médicos, todos os espíritas tinham que ser médicos, não é? Se a gente tivesse que entender tudo isso. E não é por aí, né? A gente sabe que nós precisamos entender aqui, neste livro, e em alguns capítulos de maneira mais especial, o que a espiritualidade quis nos contar sobre isso. Os segredinhos que tem por trás disso. Sem que a gente fique muito angustiado por não conseguir entender detalhes anatômicos, fisiológicos do corpo humano. Se a gente entender um pouquinho do comportamento humano, já está bom, já está bastante bom, né? E essa medula aí, eu achei interessante no final, eu achei esse slide com essa imagem, porque eu tive dificuldade daquela história do feixe piramidal, né? Todas essas coisas, e daí eu olhei para esse detalhe e vi que ali no centro realmente aqui estão as vértebras, né? As vértebras separadinhas ali pelo disco, famoso disco, que tem gente que sofre com a tal da hérnia de disco, né? E ali no meio, então, passa a medula, né? Passam-se, então, aquele feixe de nervos, de enervações, não é? E essas enervações que passam no interior da medula tem momentos que se cruzam. Aí que ele chama de feixe piramidal cruzado, uma coisa assim. Então a gente não precisa ficar muito, muito preocupado com isso. Mas é nisso aí que André Luiz vai agora se referir, quando ele fala que quando acontece uma secção na medula, não é? Na medula espinhal,
Acontece uma insensibilidade completa, um relaxamento muscular, uma paralisia e uma perda dos reflexos somáticos e viscerais em todas as partes do corpo que são atendidas pelos nervos que partem daquela região da medula abaixo do ponto que seccionou. Então a gente imagina a medula sendo cortada, né? A partir daquele ponto para baixo, os nervos que partem daquele ponto para baixo, eles não vão conseguir fazer o contato, não é? Com a parte corporal correspondente. Então, eu parei um pouquinho nisso aí, porque quando ele fala no item seguinte, não, no parágrafo seguinte, ele fala sobre insensibilidade e paralisia. E aí eu dei uma paradinha para entender exatamente o que ele estava falando ali sobre aquilo. Então, eu entendi assim, que a insensibilidade que acontece, ela procede da secção dos feixes ascendentes, porque depois vocês vão ver rapidinho aqui o que é o aferente e o eferente, no caso dessas inervações. Então, a insensibilidade, ela procede dessa seção dos feixes que vem do exterior para a fonte, para o cérebro, né? Ou seja, do desligamento das regiões do corpo espiritual correspondentes nos tecidos orgânicos. Porque nós botamos o nosso corpo perto de uma fonte de calor, não é? E eu sinto que eu vou queimar. Essa mensagem é enviada por esses nervos aferentes, né? Até o cérebro, né? E o cérebro responde com o ato de retirar o meu corpo de perto daquilo ali. Então, por isso que existe a perda da sensibilidade, porque não existe mais contato. Então, eu encosto ali, eu não tenho a sensação desse calor, não é? Então, é esse tipo de coisa que causa a insensibilidade. Já a paralisia, ela procede no outro sentido, ela procede da secção do feixe piramidal, do bendito feixe piramidal, que é esse que sai do encéfalo, né? E que entra na minha coluna vertebral e que leva da mente, não é? Do cérebro, a sensação, ou digamos assim, o comando para o resto do corpo. Então, vocês vão ver ali nos nervos aferentes e eferentes, vai explicar melhor isso aí, não é? Então, quando acontece a insensibilidade, a gente entende que o desligamento mesmo ali está sendo feito por parte dessa região aferente. E a paralisia que resulta disso aí é do comando cerebral. O meu cérebro não consegue mandar aquela informação para o resto do meu corpo, que aquela parte do meu corpo está paralisada, que eu não posso mover a perna ou mexer os músculos aqui, eu não posso mais nem respirar muitas vezes, porque foi seccionada a minha medula numa área, não é, que me impede aquela resposta àquele estímulo. Então, o desligamento, porém, aí André Luiz fala que esse desligamento não é total, e ele diz bem assim, junções fluídicas sutis permanecem ativas entre as células físicas e as células espirituais. Então, mesmo havendo a secção da medula, ainda assim existe como ele diz, junções fluídicas sutis que mantêm a conexão da alma e do corpo, porque não houve desencarne. Se houver completo rompimento desse ligamento, é no momento do desencarne, não é? O espírito sai, corta-se tudo. Então, nesse caso, não existe esse desligamento. O espírito continua ligado ao corpo, né? A vida material continua ali. Então, por isso, deixada por uma neurotomia, muitos pacientes se queixam de dor em zonas localizadas abaixo do nível em que aconteceu o corte. Esse fenômeno, a espiritualidade nos ensina, é perfeitamente atribuível ao contato das células do corpo espiritual com as fibras aferentes, aquelas que trazem a sensação de fora para dentro, como o calor, como o frio, não é? Ou como a dor.
Então, penetrando a medula acima do ponto molestado. Então, acontece aqui, nós vamos ver aqui rapidinho, eu botei um slide aqui, que mostra justamente que essas mensagens, através do sistema nervoso central, elas viajam nos dois sentidos, né? Ali a gente vê, naquele lado de lá, o tal do sistema nervoso central, o encéfalo com a medula aqui, né? E aqui no corpo humano, essa distribuição dessas inervações aí todas, né? Então, as mensagens eferentes são aquelas que viajam do sistema, lá de cima, aqui, né? Viajam daqui, do sistema, em direção às partes do corpo, né? As diferentes partes do corpo, e podem causar alterações simultâneas, como acelerar o coração, dilatar os brônquios, diminuir a motilidade do intestino, contrair os vasos sanguíneos, causar arrepio e transpiração, além de aumentar a pressão sanguínea. Então, eu achei interessante um exemplo que eles dão ali, que eles falam assim, eu não sinto isso, mas vocês sentem, eu acho que muitas vezes, quando entram num ambiente com o ar-condicionado ligado, sentem frio, né? Então, você sente frio e você imediatamente se encolhe um pouquinho, arrepia, você sente que sua pele se arrepia, não é? Então, o que é isso? Isso é o que você está sentindo da parte de fora, né, que é mandado lá para dentro para o teu sistema, e o teu sistema fala para o teu corpo, faça isso para você se proteger. Então, o teu corpo já arrepia, porque daí, ao arrepiar, você está tentando fazer movimentos no teu corpo, de maneira que a tua temperatura não caia demais, de maneira a fazer com que a tua temperatura se mantenha. Além disso, os vasos periféricos se contraem para evitar que você perca calor. Então, isso é algo que vem de fora, que chega no cérebro, e o cérebro manda meu corpo fazer de um jeito ou de outro, como ele manda. Respira, pega essa glicose daí, leva para a tua célula, né? Faz assim, faz assado. É justamente a mente que já mandou isso, que já ensinou, já houve o processo de automatização. Então, essas coisas são automáticas. Isso a gente já aprendeu desde que a gente era bactéria, desde que a gente veio lá de trás, a gente foi aprendendo tudo isso, né? Então, isso é que é as mensagens eferentes. É a mensagem que sai daqui, do cérebro, da mente, comandando as ações do meu corpo. Agora você vai correr, tá? Para você se salvar do bandido. Então, é esse tipo de coisa que acontece. Agora, as mensagens aferentes são aquelas que chegam ao sistema, e a gente, quando fala no sistema, eu estou falando aqui, no sistema nervoso central, né? É o que chega lá em cima, é o que chega aqui no encéfalo, digamos assim, proveniente das diversas partes do corpo e que podem transmitir sensações como frio, como calor ou como dor, por exemplo. Então, essas são as aferentes. Elas vêm de fora para dentro. E através dessas, o encéfalo, a mente, não é? O cérebro, no caso, manda fazer uma coisa em proteção àquilo, né? Em resposta àquilo. Então, como é que acontece quando acontece a secção da medula? Como é que acontece a recuperação dos reflexos, não é? Por que até às vezes acontece, às vezes não acontece? As pessoas ficam com problemas para o resto da sua vida, né? Mas em outros casos, depois de um trauma, você recupera seus reflexos, né? Então, como é que acontece isso? André Luiz vem nos contando isso aí. Ele fala que, quando possível, esse reflexo que a gente recupera, ele acontece justamente por conta desse reajustamento organizado instintivamente entre a alma e o corpo, que promove a recuperação gradativa dos reflexos. Porque, embora eu já tenha seccionado a medula, eu senti dor numa parte do meu corpo que não era suposto de sentir, porque aquela sensação de dor deveria estar alojada numa área inferior à área do corte. Então, como é que eu estou sentindo dor? São, segundo a espiritualidade, essas ligações entre alma e corpo que permanecem
mesmo após, não é, a secção, digamos, do físico, da parte física. Por isso que a gente vê, às vezes, uma pessoa que faz uma amputação, não é, e que sente coceira no dedão do pé, amputa a perna e fala, pelo amor de Deus, você viu até um filme meio exagerado, eu me lembro no passado, eu não me lembro mais como é que era o nome desse filme, que o paciente pediu até para o enfermeiro ir aonde estava a perna amputada para coçar aquele dedo do pé que ele estava sentindo. Então, quer dizer, é algo, e ali, embora fosse uma, digamos assim, uma ficção, não é, e uma história, mas acontecem essas sensações mesmo em partes do corpo amputadas, né? Então, os espíritos nos ensinam que isso é devido a essas ligações ainda alma e corpo, porque não se desconectaram. Na verdade, nós ainda estamos encarnados, nós ainda estamos ali, né? Aí ele entra numa outra, fala sobre a secção da coluna, e aí ele fala sobre a importância da encefalização. Então a encefalização justamente é uma coisa que nós nem vamos falar, porque foi mais do que bem conversado isso aqui, quando a Leila trouxe para nós aquele capítulo sobre o cérebro, né? O desenvolvimento do cérebro, em que a gente viu como que o cérebro humano, não é, foi trabalhado ao longo dos milênios, dos séculos, né, desde os bichinhos mais primitivos do planeta, até chegar a um tipo de coisa bem mais sofisticada, não é? Então ele mostra lá no peixe, né, mostra aqui na cobra, né, na cobra, no pombo, gambá, no gato, no macaco, no chimpanzé e no homem. Então, o cérebro foi se complexando, ele foi ficando cada vez mais complexo. Então, o que foi acontecendo à medida que essa encefalização vai ficando mais complexa? O que vai acontecendo? Os reflexos se tornam também mais complexos. Então, você não consegue recuperar esses reflexos, quando possível, com tanta rapidez, digamos assim, com tanta facilidade quanto você conseguia quando o princípio inteligente andou lá pelos batráquios, não é? Então, nos batráquios, os reflexos desaparecem apenas por alguns minutos, logo ele recupera, porque as ligações ali são muito simples ainda, entre esse mini cérebro, digamos, que tem ali, e o corpo do batráquio, né? A recuperação no gato, ela já é um pouco mais difícil, a diminuição da atividade é um pouco maior, por mais tempo, ele custa mais a recuperar aqueles reflexos, né? No cão vai ficando mais difícil, mais complicado, mais complexo o cérebro ali do cão. No chimpanzé, o refazimento já pede vários dias. E no homem, né, na criatura humana, a restauração desses reflexos exige mais tempo. Aí ele fala justamente da tal do reflexo de extensão cruzada. Eu levei horas para descobrir o que era a extensão cruzada. Foi quando eu entrei no tal feixe piramidal e vi que em determinados momentos da coluna existe realmente o cruzamento. Aquele feixe vem, depois uma parte passa para lá, outra parte passa para cá. E lá adiante ele descruza de novo. É uma confusão terrível ali naqueles feixes medulares, né? Então, quanto mais complexa for essa ligação e quanto mais difícil foi esse corte, pior vai ser depois a recuperação daquele reflexo. Então, no homem vai demorar muito mais e às vezes não vai nem acontecer, né? Continuando nessa mesma linha, ele fala da decorticação animal, a remoção do córtex. Ele vai mais fundo. André Luiz não dá chance para a gente acha que vai respirar, mas ele vem com mais uma. Então, ele entra na decorticação. O que ele fala com isso? Ele fala que, tirando em miúdos, trocando em miúdos o que ele diz ali, ele diz isso aí. Da mesma forma que a integração mente-corpo torna-se cada vez mais importante à medida que a encefalização vai se tornando mais complexa, a integração cortical é também cada vez mais intensa à medida que o sistema nervoso vai se tornando mais desenvolvido e mais complexo. É uma consequência lógica, né, natural.
Por isso, a remoção do córtex tem efeitos progressivamente mais severos à medida que avançamos do batráquio ao homem. Isso tudo é para nos mostrar a importância desses mecanismos nervosos que ligam a mente ao corpo, ou que ligam a alma ao corpo, né? Sincronia de estímulos. Essa sincronia de estímulos, ele está se referindo a estímulos espirituais e estímulos físicos, né? Então ele diz assim: as ligações energéticas que vêm pelo córtex, dirigidas ao serviço dos nossos 5 sentidos, da nossa memória, da escrita e de automatismos diversos, são as responsáveis pelas nossas escolhas, sempre sob o comando da consciência, que dá suporte à nossa reflexão, atenção, análise, discernimento, memória crítica e compreensão, com base nas nossas virtudes morais e em todas as fixações emotivas que nos sejam peculiares. Eu tirei daí justamente as palavras que André Luiz colocou, mas eu tentei fazer uma, digamos assim, uma compactação do que ele falou. Por quê? Essas ligações que vêm do córtex, justamente, elas mandam essas informações dos nossos sentidos. Sentido de calor, sentido de frio, veio daqui, veio dali, minha cabeça vai comandar este meu corpo, não é? Ou através também do meu pensamento. O espírito pensa, esse pensamento, então, é expresso através dessa vontade, é expresso através da mente, e essa mente vai fazer com que eu tenha uma resposta do meu físico em relação àquele pensamento. Agora, à medida que eu me tornei um ser pensante, à medida que eu me tornei capaz de discernir as coisas, todos esses comandos da minha mente são necessariamente peneirados, digamos assim, pela minha consciência. Porque as leis divinas estão lá, escritas na minha consciência. Então é por aí que eu vou aprendendo a escolher o bem ou o mal, o caminho melhor ou o caminho pior. E isso vai acontecendo sob o comando dessa minha consciência, mais ou menos evoluída, né, ou complexa, e em função das minhas virtudes morais ou das minhas mazelas conscienciais, não é? Então, toda essa sincronia entre os estímulos do espírito, no caso ele está falando aqui do espírito que habita o corpo físico. Não está falando ainda entre interação mediúnica, ele está falando apenas do que acontece entre espírito e corpo, né? Espírito e corpo físico, né? Eu comigo mesma, né? E é assim que essa sincronia se estabelece. À medida em que o ser emite indagações através do centro coronário, conjugado ao centro cerebral, estabelece-se um circuito de raios de sua própria força mental, que possibilita à minha consciência ajuizar o resultado das minhas ações, dos meus acertos, desacertos, em todas as circunstâncias da vida. Então ele vai nos contando isso aí, na verdade, porque ele vai justamente querendo me fazer entender quando acontecem bloqueios, porque acontecem bloqueios, tanto na parte física como na parte do espírito. Ele começa falando isso aí, ele diz assim, ó, quando esse circuito entre espírito e corpo é alterado por obliterações que podem ocorrer tanto no corpo físico como no corpo espiritual, essa sincronia se altera, não é? Não tem dúvida, isso é claro.
em maior ou menor grau, provocando em casos extremos o que conhecemos por monoideísmo. Ele volta a falar no monoideísmo, que é algo que ele vem falando ao longo dos últimos capítulos com muita intensidade, não é? A gente viu o monoideísmo acontecendo lá no Selvagem, não é? Quando ele desencarnava e não conseguia se afastar do ambiente de quando estava vivo, ele continuava na caverna, ele continuava na taba, ele queria ficar ali, perto daquele fogo, perto daquele ambiente, perto daqueles indivíduos que estavam ali, até então que ele voltava à carne, ele reencarnava, ele só queria voltar. E esse pensamento que constante e vicioso dele em relação àquilo não era porque ele era um espírito mal intencionado, ele simplesmente ainda não tinha desenvolvido capacidades de desenvolver mais o seu pensamento contínuo. Isso foi acontecendo lentamente nos seres, né? E aqui também, esse monoideísmo pode ocorrer por essas obliterações. Não? E ele vai adiante, ele fala aqui um pouquinho, que faz a gente entender melhor isso aí. Ele diz assim, em vista disso, se a criatura encarnada, ele faz uma comparação, se eu encarnado posso cair num estado de amnésia ou de afasia, tá? Pela oclusão de algum núcleo no meu cérebro, da memória ou da fala, sem que eu me desequilibre integralmente, a inteligência permanece lá, eu não me desequilibrei lá, eu só não consigo lembrar ou não consigo falar. Se isso acontece com o ser encarnado, né, a criatura desencarnada pode, nesses casos também, sofrer frustrações semelhantes, enquanto persistirem essas disfunções, sem perturbação total do pensamento. Porque no caso do monoideísmo, ele não bloqueia o pensamento, ele continua pensando. Só que ele pensa de uma maneira, vamos dizer assim, circular, não é? E eu lembrei desse negócio de perder a memória ou a fala de uma conhecida minha que sofreu um acidente muito grave de carro e ela ficou muito mal, quase morreu e finalmente ela conseguiu se recuperar, ficou muito bem. Mas eu encontrei com ela um tempo e perguntei como é que ela estava, se ela estava bem, assistia. Ela ficou que sim, que estava bem, só que ela tinha ficado com uma sequela. Ela não sentia mais o cheiro de nada, ela perdeu totalmente o olfato. Totalmente, 100% do olfato. E ainda ela brincou comigo assim, nós agora eu posso ter uma desculpa para não cozinhar, porque eu queimo tudo. Porque é incrível, ela disse, como é que o olfato nos ajuda a perceber as coisas à nossa volta, de uma forma que nós nem imaginamos que seja tão importante um sentido como o olfato, né? Para nós percebermos os sabores, inclusive, para nós sentirmos o prazer de tantas coisas na vida, pura e exclusivamente através do olfato. Ela finalmente, depois de muito tempo, ela recuperou esse reflexo, digamos. Ela conseguiu recuperar, em parte, esse olfato. Eu não sei se ficou muito bem ou mais ou menos. Mas vocês podem ver que, nesse momento, houve uma obliteração no cérebro, não no corpo espiritual, não é? Mas no cérebro, justamente na área cerebral envolvida com o olfato. Então, o cérebro é todo ele cheio de pedacinhos. Cada pedacinho cuida de uma coisa e todos eles juntos interagem. Eles se falam, se respondem e se conversam e funciona dessa coisa maravilhosa que é o corpo humano, né? Então, desse mecanismo, desse monoideísmo, o espírito pode se fixar então em quadros terríveis de culpas, escutando vozes acusadoras, sem capacidade de observar paisagens de outra espécie, o que os torna dementados e sofredores, né? E o pensamento fluidamente em circuito viciado sobre si mesmo e age materializando pesadelos fantásticos. E é através dessa coisa continuada que ele se transforma naquele ovoide que a gente já conversou aqui, né, em outras oportunidades. E esses pesadelos, não é, em que ele se vê envolvido, eu lembrei muito aqui do nosso seminário do suicidas, né? Memórias de um suicida, onde a gente vê isso acontecendo
é muito eloquente ali a maneira como o Espírito nos conta as sensações que ele tinha e como ele compartilhava isso com todos aqueles outros. Eles viviam naquele ambiente terrível, né? E eles um se alimentavam um pouco dos pensamentos do outro ali. Então, esses pesadelos não são meras criações abstratas, porque se justapõem às criaturas desencarnadas que lhe dão a forma e que produzem criações fluídicas do mesmo teor, e que formam os painéis apavorantes em que a consciência culpada espia as consequências de seus crimes contra a harmonia das leis divinas e perturbando a si mesmo. Então, gente, vamos vigiar, né? Vamos vigiar, vamos orar, vamos tentar limpar a nossa mente, né? Melhorar nossos pensamentos de maneira que a gente possa ir se envolvendo cada vez mais de pensamentos construtivos, né? Produtivos, nos liberando do ódio, da raiva, da inveja, de todas essas coisas ruins. Pouco a pouco a gente vai se libertando disso e vai conseguindo construir dentro de nós mesmos um mundo melhor, para a gente evitar justamente o quê? Essas zonas purgatoriais, não é? Que ele termina esse capítulo falando nas zonas purgatoriais, onde ele diz que esses espíritos plasmam com seus próprios pensamentos seu céu ou seu inferno, provando, e aí com as palavras de André Luiz, fruto amargo de suas próprias obras, até que se esgote os resíduos das culpas esposadas ou receba a caridosa intervenção dos agentes do amor divino, que habitualmente lhe oferecem o preparo adequado para a reencarnação necessária, pela qual retomará o aprendizado prático das lições em que faliu. Eu lembrei muito desse finalmente do nosso Memórias de um Suicida, porque aquele livro trabalha muito essa parte, né? Esse preparo lento e gradual daquele espírito tão sofredor para uma reencarnação bastante dificultosa. Então a gente vai juntando os pontos nessa doutrina espírita, vai lendo aqui uma coisa, amanhã vai lendo outra, e nós vamos fazendo essa costura, esse alinhavo em tudo isso, e as coisas realmente, com o tempo, a doutrina espírita vai fazendo a mente da gente aclarar, não é? E a gente começa a ver coisas que a gente não via, pouco a pouco. Então, quando André Luiz, então, conclui esses esclarecimentos e essas comprovações sobre a liderança da vontade no gerenciamento de todos os setores da ação mental, nós vamos passar então agora a continuar esse trabalho da noite de hoje com o capítulo 17, falando então aí no comando mental sobre o fenômeno mediúnico. Hoje nós vamos que chama-se então Mediunidade e Corpo Espiritual, capítulo 17. Ele começa falando sobre a aura humana. Eu olhando para essa aura aí, eu achei assim, ele tinha um problema no joelho, essa pessoa, né? Tá escurinho bem ali. Então, todos os seres vivos são feitos de células, como nós já vimos isso há muito tempo aqui. As células emitem radiações, formando campos de força em torno dos corpos que as exteriorizam. Por isso, todos os seres vivos se revestem de um halo energético. Na verdade, todos os seres se revelam de um halo energético, né? Mas nós vamos nos deter aos seres vivos, não é? Nós vamos falar na aura humana aqui, então nós vamos nos fixar nos seres vivos. No homem, por causa do pensamento contínuo, positivo, essa projeção se torna modificada, modelando o conhecido corpo vital ou duplo etérico, ou seja, modelando esse corpo, tornando o quê? Uma duplicata mais ou menos radiante da criatura. E essa aura ela vai variando ao longo do dia. Nós não temos uma aurazinha sempre maravilhosa. Tem horas que a gente está com uma aura brilhantinha até, né? Tem outras horas que a gente está um horror. Tem outras horas que ela está boa de um lado e horrível do outro, né? E então, porque ela é a conjugação de várias coisas, como eles dizem aqui. A aura humana é uma conjugação de forças físicas, químicas e mentais. E é peculiar a cada indivíduo. Um indivíduo vai ter mais para lá, outro mais para cá, mais para azul, mais para cor-de-rosa,
um mais para o vermelho e para o verde. Mas ela é muito pessoal, a nossa aura. Ela interpenetra o ser ao mesmo tempo em que parece emergir dele. Na verdade, ela passa através do ser, né? Ela se irradia, como a aura de Chico, que se irradiava metros assim de distância, né? Todos os estados da alma se estampam na aura e todas as ideias se evidenciam plasmando telas vivas. Por isso que os espíritos nos enxergam com olhares que a gente nem pode imaginar o que eles às vezes veem. Tem coisas que nós gostaríamos muito de esconder, mas eles veem, né? Então, segundo a onda mental, a alma retrata todos os pensamentos em cores e imagens que correspondem aos nossos objetivos e escolhas. E esses objetivos e escolhas podem ser enobrecedoras ou deprimentes. Então, nossa aura vai retratar tudo isso. Aí ele começa a falar sobre a mediunidade inicial. Nós temos que levar em conta aqui que ele não está falando sobre nós hoje. Ele está falando sobre a evolução dos seres, né? Do nosso corpo espiritual, do nosso corpo físico, do que nós somos hoje, como nós somos evolvendo ao longo desse período. Então, quando ele fala na mediunidade inicial, ele começa contando que é pela aura que a gente é visto, pelas inteligências superiores, né? Ou não, pelas outras também, sentidos e reconhecidos pelos nossos afins, temidos e hostilizados, ou até amados e auxiliados pelos que caminham em posição inferior à nossa. Então, somos vistos por todos, não é? Conforme as nossas emanações, as nossas irradiações, nós nos retratamos. É pela aura que exteriorizamos o reflexo de nós mesmos, nos contatos de pensamento a pensamento, sem a necessidade de palavras. É por essa carapaça fluídica que começou todo o serviço de intercâmbio mediúnico na Terra. Foi aí que começou, então, a intercomunicação entre os dois planos, o físico e o extrafísico, através dessa capacidade do perispírito de entrar em contato com outros perispíritos do plano espiritual, né? Nós no plano físico e o espírito já desencarnado. E esse intercâmbio, ele acontecia de forma inconsciente, apenas pela intuição provocada, apenas pela natural apresentação da nossa aura. No início, esse intercâmbio, eu não pedia isso, eu não queria, mas eu me mostrava sem querer, eu era vista daquela maneira. Então eu atraía para mim espíritos melhorados ou entidades rebeldes à lei divina, gerando trabalho edificante e educativo, ou estabelecendo obsessões muito tristes, né? E quando a gente falou lá no capítulo 11 sobre a existência da alma, a gente falou que ali, quando o homem tinha acabado de adquirir a responsabilidade, ele começou a se ensaiar naquele fenômeno de desprendimento da alma durante o sono físico. E ele começou aquele ensaio ali, e à medida que ele foi fazendo isso, ele foi ficando mais e mais indagador e ele foi perdendo, no caso, o seu contato com aqueles espíritos que cuidavam das automatizações e foi entrando em contato com esses outros espíritos que ele conseguia se conectar quando ele se desprendia. Mas no início, vamos ver aqui, no início, então a descoberta da alma sobre a sua capacidade de emancipar-se foi de grande importância para a criatura humana. Por quê? Foi nesses ensaios intuitivos que a gente dorme, porque o corpo precisa repousar, o corpo físico precisa do sono, o espírito não precisa do sono. E foi assim que se abriram novas possibilidades de realização de conformidade com seus problemas e inquietações, necessidades e desejos. Mas nesses ensaios iniciais que a mente fez, que a alma fez, nessas saídas, né, parciais do corpo, ela ainda ficava, e André Luiz faz essa comparação bem bonitinha, que ele fala sobre o cavaleiro e seu cavalo, não é? Então ele diz que como o cavaleiro que repousa ao pé do animal de que necessita para a longa viagem, dando ensejo ao cavalo, no caso, a recuperação e a pastagem, enquanto ele se recolhe ao próprio íntimo
para refletir sobre os objetivos a que se propõe na jornada. Então a gente considera aí o cavalo como sendo o nosso corpo físico, que entra naquele estado de sono, e o espírito como cavaleiro, que consegue se libertar um pouquinho daquele cárcere do corpo, não é? E começa a pensar, a mente se volta para dentro dele mesmo. E aí, então, a mente aliviada do controle das células do corpo de carne refugia-se em si mesma e vai sonhando. E esses sonhos podem ser agradáveis ou não, eles podem ser cheios de coisas também bastante angustiantes, muito inquietantes. Ele pode estar carregado de culpa, de remorsos, e nessas situações, qualquer que seja as duas situações, ele vai sofrendo a influência dos desencarnados atraídos pelos quadros que se filtram da aura. Então ele emancipa-se parcialmente do corpo, entra nos seus pensamentos de acordo com os seus sentimentos, com o que ele está passando, e nesse momento então ele se encontra com outros companheiros que se encontram na espiritualidade, que entram em contato com ele de acordo com essas sintonias, com essa sincronia. Aí não mais alma e corpo, mas almas com almas, né? Desculpa, voltei aqui. Então, pela vontade, é super bonito isso aí que André Luiz fala, né? Que pela vontade do espírito, vou botar um apagado lá, gente, vou ler. A mente vai conduzindo pelas ondas do pensamento as células do perispírito, como um córrego vai carregando os seixos soltos no seu leito. Então, ele nos mostra o espírito pensando e a mente, não é? Elaborando aquelas coisas através desse pensamento do espírito e carregando o perispírito por aquelas andanças ali que a gente vai mais longe ou vai mais perto, vai depender. Vai depender o quê? Nessa fase primária, como é natural, a mente permanece ao pé dos objetos que mais lhe interessam, como o cavaleiro perto do seu cavalo, não é? E assim é que no repouso físico, o lavrador volta à sua lavoura, o caçador volta para a floresta, o escultor ao seu bloco de mármore, a criança ao seio materno, a mãe ao recesso do lar. E é fácil compreender, então, que aquela pessoa, aquele trabalhador do bem, ele vai, então, voltar ao serviço do bem. E o culpado, cheio de remorsos ou cheio de vícios, vai retornar ao lugar dos seus crimes, dos seus remorsos, dos seus vícios, não é? Então, a liberação da alma, a emancipação da alma durante o sono se torna, então, como ele vai mostrar logo a seguir, primeiro, né, consolidadas, então, semelhantes relações com o plano espiritual, começaram na Terra os movimentos da mediunidade espontânea. Porquanto os encarnados que demonstrassem capacidades mediúnicas mais evidentes, como isso? Aí eu sublinhei, pela comunhão menos estreita entre as células do corpo físico e do corpo espiritual, em certas regiões do corpo somático. Nós vamos ver um exemplinho logo no slide seguinte. Esses indivíduos passaram, então, das observações que tinham durante o sono às observações durante a vigília. Então, foi aí que foi começando, não é, a mediunidade espontânea. E nem todos, quer dizer, isso aí, à medida que durante o sono eles foram fazendo esses exercícios, foram se evidenciando essas maiores facilidades de contato com o plano espiritual através de diferentes áreas do meu corpo somático, da minha visão, da minha audição, enfim, não é? Aqui tem um exemplo logo em seguida que diz assim: quanto menos densos os elos de ligação entre os implementos físicos e espirituais nos órgãos, por exemplo, da visão, mais amplas as possibilidades de clarividência, prevalecendo as mesmas normas para os demais tipos de intercâmbio mediúnico.
Ele dá um exemplo aí da vidência. Então, nesse caso do vidente, é onde essas ligações entre o corpo e o físico se tornam mais afastadas. E o espírito é capaz de captar de forma muito mais fácil a sua visão espiritual do que no meu caso, por exemplo, que deve ser colado uma na outra, gente. Porque eu não consigo enxergar absolutamente nada, né? Então a gente vai entendendo lentamente o que acontece aí, né? Inclusive, ele vai mais longe até a materialização, pela qual os recursos ectoplasmáticos se exteriorizam do corpo carnal, do médium, e se conjugam com as forças circulantes no ambiente para a constituição de formas diversas. Então, porque a mediunidade de efeito físico, a mediunidade que possibilita, por exemplo, um fenômeno de materialização, é específica. Ela é para aquilo. Não é qualquer médium que consegue ou conseguiria fazer uma materialização. Então, são, vamos supor assim, predisposições naturais de cada um de nós num determinado, né, ambiente. Então, vamos dizer como o Chico. O Chico, por exemplo, ele tinha uma mediunidade ampla, maravilhosa. Ele estava aqui conversando com todo mundo e ele estava, ao mesmo tempo, visualizando o plano espiritual à volta dele, entrando em contato. Ele era, como dizia Herculano Pires, um ser interexistente. Ele existia nos dois planos, no plano físico e no plano extrafísico. Mas não é o caso dos médiuns na maioria dos casos. A maioria dos médiuns tem as suas aptidões mediúnicas mais desenvolvidas para um tipo ou outro de mediunidade, né? Formação da mitologia. Aí entra, então, uma parte que ele mostra que no início, não é? Que uma vez que foi estabelecido esse correio entre os dois planos, entre o plano físico e o plano extrafísico, os médiuns primitivos se entregaram à fascinação recíproca, em que desencarnados igualmente ignorantes, como eles, eram usados em atividades grosseiras, sem qualquer alicerce moral. Isso lá nos primórdios, mas a gente viu acontecer também antes da doutrina espírita surgir, a fenomenologia toda rolando solta, não é? E depois a gente usando todos aqueles fenômenos, como foram usados na França, para coisas assim, como brincadeiras de salão, não é? Onde as pessoas se reuniam para fazer perguntas, vou casar, não vou casar, fulano isso, beltrano aquilo, não é? Eram questões puramente fúteis, frívolas. Então, a mediunidade naquele ponto apareceu de maneira muito marcante para chamar a atenção mesmo das pessoas certas, mas ela foi usada ainda de maneira muito frívola no início. Por isso Kardec se preocupou tanto, né, em logo lançar o livro dos médiuns. Então, como um contraponto ao surgimento da magia negra, os gênios titulares interessados em favorecer tarefas edificantes foram categorizados na conta de deuses, imbuídos na luta entre o bem e o mal, com base na mediunidade consciente ou inconsciente. Então as coisas foram sendo usadas de maneira muito primitivista, não é? Com muitos ritualismos, muitas crendices, muitos meandros, e aqueles espíritos, como André Luiz chama de gênios tutelares aqui, foram trabalhando lentamente de maneira a que isso fosse se modificando, que os seres fossem entendendo como era possível usar tudo isso de uma maneira diferente. E através deste contato com esses gênios, não é? É que foram então sendo muitas vezes categorizados na conta de deuses. E aí começaram a surgir muitos deuses, né? Até nos grupos primitivos, nas comunidades tribais, né? O deus do trovão, o deus da lua, o deus do sol, o deus da chuva, o deus daqueles forças da natureza, de coisas que aquelas pessoas não conseguiam dominar por si próprias e que entendiam aquilo como deuses que eram capazes de trazer coisas maravilhosas e ao mesmo tempo puni-los severamente quando as coisas não andavam exatamente como os deuses esperavam e queriam.
E aí entra um item muito lindo que é sobre a função da doutrina espírita. Porque depois de tudo isso se desenvolvendo ao longo dos anos, depois de muito sofrimento, inclusive, não é? Tantos médiums que aconteceram. Vamos falar numa médiumzinha maravilhosa, como Joana d'Arc, né? Joana d'Arc, lá, eu acho que foi no século XVII ou XVIII, 1700, século XVIII, né? Que ela ouvia os espíritos, não é? E no final ela foi queimada como herege pela igreja, né? Então, quer dizer, muitas coisas foram acontecendo ao longo deste período evolutivo do pensamento humano, da evolução das religiões do planeta Terra, né? E a doutrina espírita chega de maneira, então, maravilhosa, não é? Lá no século XIX, em 1857, com o Livro dos Espíritos. E a doutrina espírita nos ensina que a faculdade mediúnica por si só, ela não tem absolutamente nada a ver com moralidade. Absolutamente nada a ver. Porque ela pode dispor, tanto um sábio como um ignorante, um justo como um injusto, uma pessoa muito boa como uma pessoa muito má, pode deter a capacidade mediúnica, não é? Então, a mediunidade é algo que acontece em todos nós, com graus menores ou maiores. Todos nós temos a nossa interação com o plano espiritual quase que a todos os momentos da nossa vida, dos nossos anjos de guarda, nos intuindo para o bem, não é? Com os espíritos menos amigos nossos nos intuindo para o outro lado, com a nossa capacidade de sentir, muitas vezes, a aproximação benéfica ou maléfica de uma entidade espiritual. Então, todos nós temos o contato, sim, com a espiritualidade, né? Então, a mediunidade não tem a ver com a nossa moralidade. Então, é esse o motivo pelo qual os orientadores do progresso sustentam a doutrina espírita na atualidade como uma chama divina. E a doutrina, então, eu trouxe um texto assim que eu tirei de um livro que eu estou relendo no momento, que é esse Ressurreição e Vida, de Ivone Pereira e Leon Tolstói, que é um livro maravilhosamente lindo. Vale a pena a gente ler, reler e guardar para reler outras vezes. É muito bonito. E num desses tem vários contos, não me lembro se são 3 ou 4 contos, e 2 mini-livros dentro do próprio livro, né? E numa dessas histórias ele fala assim: surgiu então uma doutrina, nova nas suas conclusões, mas incalculavelmente antiga nos seus princípios, porque existente nas próprias leis da natureza. Doutrina que, reeducando o adepto através do conhecimento que faltava, oferece-lhe também a moral do cristianismo antigo, como escudo regenerador. A verdade é que o homem não pode viver sem Deus e sem moral, embora presuma poder fazê-lo. E a moral estabelecida pelo cristianismo e adotada por Allan Kardec para a doutrina que codificou é a mais elevada existente sobre a Terra. Eu achei que esses dizeres aí de Leon Tolstói para Ivone Pereira resumem esse item do livro de maneira muito bonita, muito brilhante, que foi isso que André Luiz quis nos dizer, a função da doutrina espírita, a que ela veio, não é? Ela veio para nos contar tudo isso, para nos ensinar do mundo espiritual, para nos dizer da importância que tem esse nosso contato, porque a nossa vida verdadeira é a vida do Espírito, né? E para nos dizer também da importância de Jesus na nossa vida. Não podemos esquecer nunca a presença do Mestre Jesus nas nossas vidas. Nunca. Sem Jesus, nós somos como um barco sem direção. Deus assim mandou, não é? Esse filho querido dele para fazer isso, para nos dirigir, para ser realmente o nosso farol nessa vida. Então, a doutrina espírita veio nos trazer isso. A doutrina espírita traz a palavra de Jesus de novo para nós de uma forma que não tem explicação. Ela nos traz um consolo, um conforto e nos ensina
a bondade divina, né? A misericórdia e a justiça divina, sim, a todo momento com o advento da reencarnação, né? Por que que a gente está aqui? Por que que a gente está sofrendo? Ou por que que aquela pessoa sofre tanto mais, não é? O que que acontece com essas coisas? Por que que uma criancinha morre como aquela criancinha morreu pouco tempo depois de sair do útero da mãe? Ela estava ali, guardadinha, recebe um tiro. Nasce, vive alguns dias e morre. Por quê? Por que tudo isso? Então a doutrina espírita nos traz todo esse consolo, todo esse conforto, nos abre as janelas do entendimento. E foi por isso que ela chegou na hora certa, né? No momento certo, para nos esclarecer tudo isso. E eu acho até que eu acabei aí. Aí fala o último capítulo, o último item fala sobre mediunidade e vida, né? Eu botei essa imagem aí porque ali aparece em vermelho o hipotálamo, onde está a pineal, né? A glândula pineal que a gente adora falar nela, que é tão bonito. Tem tanta coisa linda sobre a pineal hoje na internet que a gente nem sabe, né? O que a gente vai ver primeiro, né? Então, o que ele fala sobre a mediunidade e vida? Ele fala isso. A mediunidade é faculdade inerente à própria vida. E, com todas as deficiências e grandezas, acertos e desacertos, ela é qual o dom da visão comum, peculiar a todas as criaturas, responsável por tantas glórias e tantos infortúnios na Terra. Espiritualidade conta que no plano espiritual, quantos espíritos, não é? Manuel Filomeno de Miranda, né? Eu acho que é ele mesmo, que tem livros maravilhosos que fala sobre a quantidade de médiums falidos no plano espiritual e a quantidade de hospitais que recolhem esses médiums, não é? Que não conseguem, na sua existência na carne, descobrir, desenvolver realmente a prática da caridade, que é a verdadeira exemplificação do amor, né, pelo próximo, pelo sofrimento alheio, né? Então, eu acho, aqui tem as sugestões de leitura, viu, gente, que eu botei só o Pensamento e Vida, esse livro do Hernani Guimarães Andrade, Espírito, Perispírito e Alma, que é muito interessante. Leon Denis, como sempre, acho que ele não faltou em ninguém que veio aqui até hoje, deixou de botar, porque é maravilhoso, tem tudo que a gente quer. Um site onde tem as coisas sobre essas manifestações, todas que dizem respeito à parte médica. Ivone Pereira, com Leon Tolstói, e Kardec, com o Livro dos Espíritos. E eu só deixaria essa imagem, que eu não sei se ficou bonita aí, mas é uma fotografia Kirlian, né? Daquele russo que desenvolveu essa fotografia, que fotografa esse halo energético dos seres, não é? Ele fez isso com plantas, ele fez isso com pessoas, né? E tem várias dessas fotos bonitas na internet. Eu achei interessante fechar com essa imagem. Eu agradeço a vocês, espero que eu tenha passado o recado, né? E as respostas agora ficam por conta da minha amiga Cíntia, né? e da minha amiga Gabi. Obrigada a vocês todos. Obrigada, Nores. Excelente exposição. E passamos, então, para as perguntas e respostas, né? Ninguém tem pergunta para fazer, não, gente? Se não tiver, eu queria fazer uma observação aqui. Posso? Eu queria associar aqui, eu achei tão rico aqui esse capítulo. Eu estava até falando com a Nores, quando ela mostrou esse slide aqui. Eu estava vendo o trabalho em casa e quando eu li esse slide aqui, eu cheguei a me emocionar. Era muito emocionante isso daqui. Eu não vou entrar em detalhes de qual o motivo que eu me emocionei, porque eu gostaria que cada um lesse e refletisse sobre ele e buscasse a sua emoção dentro do ensinamento que ele contém. E da oportunidade que nós estamos recebendo. Mas a observação que eu gostaria de fazer aqui é a ponte entre um capítulo e outro. Lá no Mecanismo da Mente, quando ela nos falou sobre aqueles impulsos, aqueles reflexos aferentes e eferentes, né, estão ligados ao automatismo, eu acho que vai mostrar para a gente
acho que a gente vai entender bem a diferença entre instinto e inteligência, entre automatismo e pensamento contínuo, ligado aqui na parte mediúnica. O que é aquilo? Vamos dizer assim que acontece uma coisa aqui do lado de fora, que comunica para o nosso corpo, vai até o nosso cérebro, e o nosso cérebro manda uma mensagem contrária. Não é isso o impulso, o reflexo aferente do que vem de fora e o eferente que vem de dentro, né? Então, isso é um automatismo, né? Ela deu o exemplo aqui do calor. Eu posso estar me aproximando de uma fonte de calor muito grande, aquilo ali sensibiliza as minhas terminações nervosas periféricas, que rapidamente, olha, é tão rápido, né? É um átomo, né? Que vai lá no cérebro e volta, corre daí, sai daí, né? Então, isso é um automatismo. Como é que a gente associa isso daí, né? No pensamento contínuo, na noção da responsabilidade, que a Maria Hermínia nos falou tão bem. Vamos colocar aqui um vício, tá? A gula, a bebida, o cigarro, qualquer vício, vamos dizer assim, qualquer vício, né? O estímulo vem de fora, se é a gula, o cheiro daquela comida, aquele odor, vai me sensibilizar, vai lá no meu cérebro manda um comando para mim dizendo, coma. Um diabético, eu falei tanto diabético aqui, né? Ele tem vontade, uma fixação em doce, porque ele é proibido de comer doce, né? Então, ele vê um doce muito gostoso, imediatamente, aquela sensação visual e até olfativa, vai lá na cabeça e volta rapidamente, coma o doce. Se ele se vai só pelo automatismo, ele come o doce. E aí entra o nosso pensamento contínuo, a nossa noção de responsabilidade, que vai nos dizer, aquilo ali acontece realmente no nosso organismo, né? Aquele reflexo automático. Mas o meu pensamento, a minha consciência, a minha noção de responsabilidade vai dizer, não coma, porque você não pode. Aí você imediatamente para aquele automatismo, aquela ação reflexa. Olha aí a diferença entre o instinto e a inteligência, entre o automatismo e o pensamento contínuo. Olha a evolução, quando ela fala lá na plantinha, na bactéria, na alga, que esse sistema vem se desenvolvendo, o cuidado, o trabalho desses projetistas espirituais, né, desses gênios da espiritualidade, para ir transformando, né, a nossa capacidade de receber esses estímulos, até chegar no que aquele princípio rudimentar se torne realmente inteligente e racional para poder assumir a responsabilidade sobre as suas atitudes. E aí a gente joga isso na mediunidade. Ela falou aqui no slide anterior que a mediunidade é como a visão, a audição, o olfato, tá? Até mais um sentido que a gente tem. E não foi a doutrina espírita que inventou a mediunidade. No século XIX, em 1800, já no sentido, a espiritualidade que sempre conduziu esse processo evolutivo, sentindo que já éramos capazes de compreender com mais profundidade esse processo todo, eclodiu no mundo inteiro notícias de manifestações que sempre aconteceram ao longo do nosso desenvolvimento, da nossa evolução. Tem um livro que eu já falei aqui para vocês, vou tornar a falar, se a Noris me permitir, vou incluir nas sugestões de leitura que vai lá para o nosso blog, que é um livro do Herculano Pires, chamado O Espírito e o Tempo, que ele começa a mostrar esse desenvolvimento desde a vida tribal até o nosso tempo. É um livro rico, fantástico, maravilhoso, de fácil entendimento. Fininho, não vai tomar o tempo de ninguém, mas vai enriquecer demais o conhecimento. Então, você tem, todos nós somos médiuns, porque nós estamos em contato com a espiritualidade o tempo inteiro. Uns em maior, outros em menor grau, dependendo da necessidade daquela encarnação, de desenvolver mais aquele outro sentido, né? Sexto sentido, o
o outro olho aqui que a gente tem, cada um dá um nome para essa mediunidade, né? Então, você sente o estímulo do espírito que se aproxima. Por que a gente tem que educar a mediunidade? É o estímulo aferente, vem de fora. Você sente o estímulo daquele espírito, aquilo manda um comando para o seu cérebro, que devolve aquilo ali na manifestação do espírito que fala, que diz que está doendo, você sente o que ele está sentindo. Então, o estímulo eferente é justamente o retorno da sensação que ele passou para você, você sentiu e devolve para o médium dialogador que está ali, que vai poder socorrer aquela entidade. Né? E aí, qual é a noção da responsabilidade? É você saber usar aquilo como um mandato de amor, de renúncia, de crescimento, tanto para você quanto para as pessoas que você auxilia naquele processo de intercâmbio. Porque você vai controlar a manifestação do espírito, diminuindo a agressividade dele. Ao diminuir a agressividade dele, ele se dispõe a ser mais ajudado, porque aí ele começa a escutar o que o dialogador quer falar com ele. Né? Ao mesmo tempo, você também aprende com o sofrimento daquela criatura que está ali, tem um aprendizado para você também, porque a dor física dele passa a ser sua, o pensamento dele passa a ser seu, e são duas criaturas completamente diferentes que estão interagindo ali, uma no plano físico, outra no plano espiritual. E a nossa responsabilidade de adquirir o conhecimento está em nós sabermos usar aquilo para o bem. Dai de graça aquilo que de graça recebestes, né? Você não cobra pelo que você vê, você não cobra pelo que você ouve, você não cobra pelo que você pega, você não cobra pelo que você cheira. Por que você vai cobrar pela mediunidade, que é mais um sentido que você tem? E não enganar as pessoas com um pseudo-poder, porque mediunidade não dá poder a ninguém, dá obrigação e responsabilidade. E quem mais tem, quanto mais ostensiva, mais responsável tem que ser a pessoa no trato com aquela capacidade, com aquele dom. Então, foi tão providencial a gente interromper para o debate da semana passada, para que a gente pudesse fazer a ligação de dois capítulos, ver que 2 capítulos puderam ser tratados aqui no período que normalmente a gente trata um. Para a gente ver como, no desenvolvimento da nossa evolução, a mente foi capaz de nos capacitar em mecanismos que nos levassem à condução daquele mandato mediúnico, nos espiritualizando mais para essa fase de transição que nós estamos vivendo agora. Enquanto você estava falando ali, foi mais ou menos o aprendizado ali que você me passou. Muito obrigada. Ô Cíntia, deixa eu te perguntar, esse exemplo que você estava falando do doce, assim, seria o mesmo com o espírito desencarnado? A capacidade dele, ele tem certas reações, que eu não sei, aqui a gente tem as 3 andares do cérebro, né? Então eu não sei se lá ele funcionaria também dessa forma. Ele tem, por exemplo, uma raiva, ele tem uma coisa ali que às vezes é provocada externamente por uma outra pessoa, por alguma coisa, uma situação. Quer dizer, aquilo vem, ele tem uma reação que ele pode controlar. Ele mesmo fala, não, eu não, como diz não posso comer esse doce, né? Como você falou esse exemplo, eu não posso ter essa raiva, né? Ou eu tenho essa raiva, como é que eu saio disso? Como é que eu, né, passo para uma fase melhor e consigo tirar isso dentro de mim? Se for na gente encarnado, vamos colocar a água da paz, né? Bota a água na boca, enquanto a raiva estiver lá dentro, você fica com a água dentro da boca, não engole nem cospe. O Chico Xavier que ensinou a fazer isso daí, tá? Mas a gente tem, os mecanismos que a gente tem são a gente não pode negar que está sentindo a raiva. Pode? Não, você está sentindo? Não, eu não estou sentindo raiva. Estou sentindo raiva. Por que eu estou sentindo raiva? Como é que eu vou trabalhar dentro de mim? Por que eu estou sentindo? O que aconteceu? Como é que eu vou trabalhar aquilo dentro de mim? Porque aquela energia assim, é poderosa. O desencarnado é mesmo o sistema? Funciona da mesma forma? Sim. Você quer ver? Vou colocar no mesmo exemplo do diabético aqui. O espírito desencarnado ainda é muito ligado à matéria, não se desenfechou completamente das suas necessidades. Nós vimos isso aqui no capítulo do Cláudio, vampirismo.
Vampirismo e simbiose também, no capítulo do Tom. Ele sente muita vontade de comer, de fumar um cigarro, de ir para algum lugar. O que ele vai fazer? Ele vai se aproximar, de tomar sua pinguinha, né? O que ele vai fazer? Ele vai chegar perto de alguém que está fazendo a mesma coisa. E aqueles fluidos deletérios ali, ele vai absorver. Num dos capítulos, ela não falou que no espírito desencarnado não fica aquelas... Ele continua tendo boca e tudo, mas ele não tem perispiritualmente aquelas trompas, que ele suga aquela energia nos campos fluídicos. Então, ele vai se alimentar daquela energia material que está fazendo falta para ele naquele momento. É uma troca negativa. Da mesma forma que se o espírito estiver muito doente e se ele chegar perto de qualquer pessoa ou num médium, num trabalho, que estiver em oração, que estiver com emanações boas, ele vai ser beneficiado. Nós temos essas experiências lá todas as quartas-feiras. Ele vai ser beneficiado por aquela energia. Quantas vezes eles chegam com raiva, querendo bater na mesa, querendo gritar, e o médium, através do seu equilíbrio, da sua oração, né, ele controla aquele espírito e ele ouve o que o dialogador quer falar para ele e se acalma. E sai dali, às vezes, até chorando. E volta para agradecer. É a mesma coisa. É o mesmo processo. Boa noite a todos. É o seguinte, eu tenho tantas dúvidas, mas eu vou resumir um pouquinho. Nós também são muitas temos. coisas. Então, Você por não está exemplo, sozinho. semana passada eu estava assistindo um seriado sobre Albert Einstein, né? E eu estava observando a vida dele, a moral, né? Ele não seguiu o padrão que a gente aprende aí, né? Mas ele é um cara brilhante. Então, existe muita controvérsia, né? Sobre a teoria da relatividade, sobre a mulher dele, se de repente ela contribuiu muito com ele, aquela coisa toda. Mas a pergunta é assim, dentro do ponto de vista do espiritismo, ele era um espírito evoluído? O primeiro ponto é esse. Segundo aspecto também, dentro da física, existe uma experiência, não sei se vocês conhecem, do gato de Schrödinger, que já foi provado matematicamente que existe um estado em que ele está vivo e morto ao mesmo tempo. Só que a ciência não vai admitir, né, o que a gente conversa aqui, né? Então a pergunta é, haverá um dia, na opinião de vocês, que a ciência e a doutrina vão estar lado a lado, de mãos dadas, ou seja, onde o espírito vai estar dentro das equações, por exemplo, da mecânica quântica? Vocês entenderam a pergunta que eu estou fazendo? É nesse sentido. Então, na verdade, dentro da física, nós somos uma função de onda. Essa é a verdade. Então, eu estava até comentando com a Deurly. Eu estou tentando, há vários meses, desenvolver psicografia, né? Eu venho aqui aos domingos, na palestra, e eu sinto meu braço muito energizado. Aí eu sei que a gente tem que continuar, tem que buscar essa mentalização, mas a pergunta é, quando é que eu vou conseguir captar essa frequência dessa rádio? Porque até hoje está difícil. Bom, a frequência da rádio você já está captando. Você entendeu? Só vai ser o momento que você então, vai assim, desbloquear dentro de você mesmo pois é. seu medo, sua vergonha de ser psicógrafo. E a gente passa por isso, sabe? A primeira palavra que surgir na sua cabeça, é óbvio que você não vai fazer isso em qualquer lugar. A mediunidade é igual à doença. Você trata no hospital a doença, você trata a mediunidade dentro de um trabalho mediúnico, de desenvolvimento da mediunidade. Porque você vai ficar exposto a muitos desequilíbrios se você fizer isso em qualquer lugar, né? Mas se você está num trabalho de desenvolvimento mediúnico, de aprendizagem da mediunidade, tá? E seu braço fica energizado, você começa a sentir aquele incômodo, pega o lápis, a primeira palavra que vier à sua cabeça, você bota ali. Ela pode, às vezes, não ter nada com a mensagem, mas pode ter tudo. E dali para frente vai. É assim que a gente desenvolve, mas sem o medo, sem a vergonha. Depois você vai fazer a avaliação da mensagem, você vai ler junto com o dirigente do trabalho, vai avaliar, entendeu? E estudar. Porque o que os espíritos usam na gente? A bagagem que a gente tem, né? E a vontade que a gente tem de ajudar. Você chega ali, esvazia o seu pensamento e faz uma prece e se coloca à disposição da espiritualidade, ela vai te ajudar. Agora, a ciência e o espírito já vêm andando há algum tempo juntos, tá? Já vem andando há algum tempo. Nós falamos aqui algumas semanas atrás sobre uma reportagem que passou na televisão de um grupo de estudos
paralelo que no Brasil, nos Estados Unidos e na Alemanha. Eles estão estudando justamente a evolução. E todos os cientistas foram unânimes na mesma conclusão de que há um determinado momento, um pulo aí nessa evolução que não aconteceu aqui na Terra. Eles dizem assim mesmo. Isso aconteceu fora da Terra. Isso aconteceu em algum lugar no espaço. E quem é o agente disso tudo? O próprio cientista disse, a isso eu dou o nome de Deus. Então, a ciência não está tão distante assim da matéria. Há cientistas ainda... do espírito, desculpa. Há cientistas ainda que são muito resistentes, mas isso faz parte do processo. Se a ciência não fosse tão resistente, as provas hoje, ou a aceitação hoje, não seria tão contundente, né? Eles precisam resistir para que o conhecimento adquirido seja realmente uma coisa assim que a gente não possa negar. A ciência e o espiritismo caminham de mãos dadas, né, na Gênese. E também que Kardec falou, se a ciência no futuro disser alguma coisa que nós dissemos, os espíritos disseram, que contradiga aquilo, nós vamos nos contradizer, porque a ciência é a comprovação. Na verdade, é a ciência que comprova, não é? E então o espiritismo veio nos dizer coisas que até hoje a ciência não conseguiu desdizer. Pelo contrário, a ciência vem pouco a pouco confirmando esses postulados, como a Cíntia acabou de falar, né? Agora, vai ter um momento em que o espírito vai fazer parte, sim, dessas equações. Agora, do Einstein, eu só vou te falar uma coisa. Ele foi um espírito que veio com muita luz. Ele veio com uma missão maravilhosa, porque Einstein, ele mudou a história do planeta com a teoria da relatividade, né? Ele não conseguia ainda se compatibilizar com a física quântica, né? Mas isso é só mais um passo. O gato de Schrödinger foi uma, digamos assim, uma experiência fictícia, né? Virtual. Ele nunca fez. Schrödinger nunca fez aquela experiência, mas ele teorizou. Então é muito louco o gato de Schrödinger, porque ele justamente... o gato pode estar vivo ou morto. Eles botam o gato dentro de uma caixa com um copinho, né, de cianureto ali. E, de repente, aquele copinho pode virar, se acontecer algum movimento X do gato, e o gato morre, porque o cianureto, então, se exala. Mas tudo vai depender do momento que você abrir aquela caixa. Então, é uma questão, ele pode estar vivo, ele está vivo e morto naquilo ali, porque no momento que você abre a caixa é que você vai ter aquela diferenciação entre um estado e outro. É completamente maluco, mas tem tudo a ver com para onde a ciência está caminhando, que vai acabar com certeza, sim, demonstrando a existência do espírito. E aí o espírito vai fazer parte, e a ciência espírita vai chegar para complementar. Por que eles dizem que o efeito físico parou? Parou mesmo. Você não vê reuniões mediúnicas de efeitos físicos acontecendo na atualidade. Porque não tem sentido. No momento seria apenas coisas curiosas. Mas vai chegar um momento em que vai voltar o fenômeno físico justamente para dar suporte à ciência nas suas comprovações da existência do espírito. Eu acho que nessa encarnação eu não vou ver, né? Mas a gente ainda vai ver, né? Do lado de lá ou do lado de cá, nós vamos ver. Nós estamos aproximando aqui do nosso encerramento, e só puxando aqui as palavras da Norris, o Einstein, não sei se era evoluído, mas muito inteligente. Mas como ele cumpriu a tarefa dele aqui, de nos dar suporte para entendermos hoje a evolução em dois mundos, porque se não fosse isso, talvez a capacidade mental da gente não né, de você abstrair dessa forma, ele tenha ganhado mais luz ainda, né, no processo dele, porque a tarefa dele não foi fácil. E ele não teve medo de ser contraditado, de ser perseguido, de ter ficado até no ostracismo, né? Isso, não teve medo de ter acreditado em Deus. Ele é um cientista que admitiu Deus. E a história do gato, eu acredito que ele colocou ali, né, para a gente pensar as próprias dúvidas dele, né? Porque, de acordo com os experimentos que a gente faz intimamente, cientificamente,
A gente pode estar vivo, pode estar morto. A gente vai estar sempre vivo enquanto a gente tiver dúvida, questionar e for adiante para progredir a nossa inteligência. Mas a gente vai estar morto a partir do momento em que a gente para, estagna no nosso processo evolutivo.